Com a ajuda do Token Metrics, uma das plataformas pagas que eu utilizo para monitorar e identificar boas oportunidades no mercado de criptomoedas, eu encontrei um NFT game que chamou minha atenção e não é pela dinâmica de ROI em 10 dias, ROI em 20 dias, ou seja, em um retorno do seu capital em curtíssimo tempo. Mas ele me chamou a atenção por outras qualidades. E se você ficou curioso, segura aí a vinheta e vamos nessa, porque eu vou falar tudo sobre esse game. Agora sim, família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. O meu nome é Mário, para quem ainda não me conhece, e é sempre um prazer inenarrável dividir esse momento com vocês. Se você ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Se inscreva, ative o sininho, deixa o like para espalhar esse vídeo pelo YouTube e você, fazendo isso, vai ficar por dentro de todas as novidades que a gente anuncia aqui diariamente, trazendo informação atualizada sobre esse mercado que é apaixonante. Lembrando que temos inúmeros benefícios aqui nas descrições dos vídeos para você criar conta, por exemplo, na Binance ou Gate.io ou outras corretoras, além de tutoriais específicos para plataformas de alavancagem da PrimeXBT e Bybit, feito pelo nosso mago Rodrigão, o nosso analista querido e amado aqui da Liga Cripto. Agora, sem mais delongas, vamos para o assunto principal do vídeo, que é esse tal NFT game promissor. Em uma das minhas últimas lives, eu trouxe um projeto chamado Crypto Raiders, que estava na época muito bem avaliado no Token Metrics e segue muito bem avaliado. Hoje, dia 29/12, é importante ressaltar que esse vídeo está sendo gravado um pouco antes do que ele será lançado, provavelmente daqui a 3, 4 dias, mas isso não muda a dinâmica do meu pensamento e mais do que isso, o projeto tem se mostrado muito forte, independente das variações de preço do mercado. Então, o nome do jogo é Crypto Raiders, ele tem um gráfico para mim que é apaixonante, eu que sou da geração dos MMORPG, já joguei Tibia, ele tem uma jogabilidade que, apesar de hoje não estar entregue 100% em níveis de qualidade e de experiência, é um jogo que está no início, está se desenvolvendo. Eu vejo muita semelhança dessa dinâmica do jogo ser lançado ainda em desenvolvimento, por exemplo, com a grande plataforma já conhecida no mercado de games da Steam, que é voltada para computador, em que você tem os famosos jogos beta. E isso ajuda os desenvolvedores, por exemplo, a coletar capital de investimento para seguir aprimorando o jogo. Mas ele já tem pontos positivos e a valorização das suas NFTs ou dos personagens tem mostrado isso na OpenSea. Antes de entrar em detalhes da coleção NFT, eu gostaria de comentar sobre o Tokenomics, que é muito interessante. Envolve duas moedas, muito semelhante ao que Axie Infinity faz, mas com algumas diferenças. Porque aqui você tem o Aurum Token, que é o token de utilidade, e o Raiders, que é o Tokenomics, que é o token de governança, que te traz, por exemplo, vantagens em relação a stake, e promete ser importante também no caso de voto para decisões dentro desse ecossistema e futuros desenvolvimentos do jogo. Então hoje basicamente você tem o staking rodando perfeitamente, já sendo bastante utilizado, a gente vai entrar em alguns números bem rápidos, mas tem essas promessas futuras aqui de melhorias e integrações em relação a decisões envolvendo o Raider Token. Mas o Aurum, que é o Utility Token, que já está rodando também com algumas funcionalidades, ele está principalmente voltado hoje para o desenvolvimento do seu personagem. Ou seja, diferente de outras economias em que você normalmente farma o token e vende imediatamente para um lucro, né, temporário e, na maioria das vezes, no intuito de recuperar o seu ROI rapidamente, a economia do jogo, por enquanto, ela é muito mais voltada para a valorização dos seus NFTs e principalmente dos itens que você coleta nessas aventuras do que propriamente na venda do token. Então o Aurum, ele não tem esse intuito de venda imediata, ele é muito mais voltado para dar suporte a essas NFTs, e aí você tem possibilidade de utilizar para recrutamento de novos personagens, encantamentos e duelos no PVP que ainda estão para vir. Eu ainda particularmente vi que já tem ali a opção dentro do jogo de PVP, mas ainda não utilizei, então não posso trazer muitas informações sobre o PVP, mas é um jogo que me chamou muita atenção
por inúmeros motivos, e um deles, não só o tokenomics que eu já comentei rapidamente, não deixe de fazer as suas pesquisas, mas o outro ponto é o hype e força que está tendo aqui no OpenSea. Então, na categoria do Polygon, na blockchain do Polygon, você tem o Crypto Raiders nos últimos 7 dias em 8º lugar em termos de movimentações de mercado. Então, só em 7 dias ele movimentou 45 Ethereums, as suas coleções valorizaram 130% em 24 horas e nos últimos 7 dias 138%, sendo que o seu volume geral já passou de 900 Ethereums e desde a última vez que eu comentei na live, há uns 3 dias atrás, o floor price já subiu cerca de 0,03 e segue valorizando. Para fechar a questão do Aurum, eu vi alguns tutoriais um pouquinho mais antigos de alguns meses atrás, comentando sobre a possibilidade de você ganhar Aurum em masmorras e missões. Até o momento, né, eu tenho ganho itens e experiência, mas o Aurum, se eu não me engano, cheguei a ganhar apenas nas missões gratuitas, que são 5, tá? Que você ganha por semana no momento, antigamente eram 3, agora parece que são 5, e você ganha pequenas quantidades, mas nada muito relevante, e eu não estou considerando isso, tá, no intuito de ter uma valorização ou um ganho futuro com o jogo. Inclusive, se você entrar aqui no Discord, eu recomendo, né, caso você tenha o interesse de ingressar também nessa comunidade do Crypto Raiders, você tem algumas vantagens atribuídas às gerações. Eu vou entrar nesse detalhe quando a gente passar pelo OpenSea, mas você tem a geração 1, que foram as primeiras NFTs mintadas, depois geração 2, geração 3, e no caso da geração 1, você tem um ganho maior de Aurum, de bônus, tá? De 30% em relação às outras gerações, que vão diminuindo esses ganhos de recompensas. Existe também uma dinâmica de guilds que eu ainda não explorei, talvez ainda esteja para ser lançada. Lembrando, eu estudei intensamente e joguei intensamente nessa madrugada agora, do dia 28 para o dia 29, tá? Vou ressaltar mais uma vez que esse vídeo não está sendo gravado no dia do lançamento dele no YouTube, e ainda não é vasta a quantidade de informação em relação a esse jogo, por isso não é tão simples você achar inúmeros guias extremamente bem explicados, introduzindo você ao jogo como você tem hoje inúmeros falando de Axie Infinity. Mas aí também é mais um ponto que brilha os meus olhos em relação à oportunidade e a possibilidade de estar entrando cedo nesse jogo, que pode sim ser muito promissor, mas não há nenhuma promessa de ganho e nenhum conselho financeiro aqui. Além disso, outro ponto importante é que eles vão lançar o marketplace do projeto, e com isso você vai poder pegar os itens que você conseguiu nessas aventuras, calma que eu vou explicar isso tudo mais à frente em relação à jogabilidade, e vender no marketplace por Aurum. E aí sim eu acho que você começa a ter uma possibilidade de desenvolvimento dessa economia em termos de extrair rentabilidade, extrair dinheiro dentro desse jogo, que para mim já é muito promissor em relação às suas NFTs somente.